Edu, deixa eu te falar pra você uma coisa. Tudo que você falou tá certíssimo, tá certo? Eu li tudo que você falou, eu achei corretíssimo. Tudo que eu falo assim, quase tudo, tá tudo certo. Evitar a ostentação é interessante, mas não por causa de promotor ou juiz que possa tirar o site do ar. Esse foi um deslize teu que digamos assim, a natureza pela qual eu entrei na MMM. Eu já fui advogado por 5 anos, certo? Eu sou delegado de polícia aqui na Bahia há mais de 8 anos, 7 anos, há mais de 8 anos. Fui no Amazonas há mais de 7 anos. Eu não sou um recém-formado em Direito. Já dei uma estudada sobre você ter negócios internacionais. Na época do bloqueio da Bebum da Telex Free, eu não fiz nenhuma empresa brasileira, não recomendei que alguém fizesse, nunca vou fazer, porque por vários motivos jurídicos e físicos, entendeu? Porque assim, as pessoas pensam que o fato da MMM não ser bloqueada é porque é doação, é porque é isso, é porque é aquilo. Não é nada disso, tá? Quando um juiz, um promotor quer bloquear algo, eles fazem de tudo para bloquear, entendeu? Então, e outra coisa, não adianta você convencer 200, 300 magistrados, de 1000 juízes você convencer 950, se tiver 50, você pode convencer de 1000, você pode convencer 999, se tiver um em uma cidade grande que não se convence e que acha que o negócio é pirâmide, já é suficiente para atrapalhar o negócio. E você está num país que tem leis muito mal feitas, uma quantidade exagerada de leis, entendeu? Tudo isso leva a uma faculdade muito grande do Poder Judiciário. O Poder Judiciário fica praticamente reina, né, sobre os outros poderes. Né? Praticamente a lei é o que o juiz disser que é nesse país, entendeu? Então, como eu te falei, já fui advogado há 5 anos, eu sei o que eu estou falando, eu não sou um estudante de direito, entendeu? Então, eu posso te confirmar uma coisa, com toda certeza, toda convicção. Eu, antes de entrar na MM, eu fiz uma pesquisa, tá? Depois do bloqueio da Bebom, da Telex Free, eu não entrei em mais site nenhum brasileiro e nunca vou entrar. Eu só entrei na MMM por causa de 2 motivos. Primeiro, eu pesquisei o RUS da MMM e está nas Bahamas, o servidor. Então, você falou, um promotor tirar o site do ar, um juiz. Veja bem, primeiro que o promotor não tira nada. O promotor não tem poder para determinar nada. Quem tem é o juiz. O promotor requer, pede, entendeu? Como qualquer um pode fazer o judiciário, ele pede. Quem determina é o juiz. Segundo, um juiz, certo? De qualquer grau que seja, pode ser até do Supremo Tribunal Federal, ele tem o limite de competência, certo? A gente chama esse limite, via o território brasileiro, de jurisdição nacional, certo? A jurisdição no Brasil todo tem uma denominação, a gente chama isso de soberania, certo? Um país não pode impor a sua soberania para outro país. Já basta os Estados Unidos, o quanto que os Estados Unidos é criticado aí por querer ser tipo a palmatória do mundo, e não pode ser. Você está vendo o que está acontecendo aí entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, né? Então, veja bem, as regras de um país não valem para outro país, certo? Por isso que existem paraísos fiscais, por isso que existem as offshore, entendeu? Porque lá as regras do Brasil não prevalecem, entendeu? Então, a maioria das empresas que algum juiz ou algum ministro pode achar que seja um negócio que venha a ser uma pirâmide, uma outra coisa, eles podem tentar bloquear. Então, antes de pensar em colocar alguma coisa naquele país, eles botam, logicamente, eu botaria, qualquer um que tivesse inteligência ou mínimo de conhecimento jurídico botaria em outro país que fosse paraíso fiscal. Exemplo, Bahamas, Belize, Ilhas Maldivas, ou então Ilhas Virgens Britânicas, ou então Ilhas Seychelles, são paraísos fiscais.
Alguns são de alta cooperação, outros de média, outros de baixa cooperação. Quanto menor a cooperação com o Brasil, melhor. Um que tem alta cooperação é a Suíça. O Brasil, no mensalão, no Petrolão, conseguiu recuperar alguns milhões de reais. Por quê? Porque a Suíça coopera com o Brasil. Agora, porém, todavia, contudo, dificilmente conseguiria recuperar se fosse em Belize, ou então Malásia, ou então algum desses países aí. Ok? Por quê? Porque alguns países de paraíso fiscal são de baixa cooperação. Então, você falou quase tudo certo. É bom evitar exposição, é bom evitar ostentação, mas infelizmente o brasileiro ele só entende essa linguagem. O vídeo dessa moça mesmo que eu coloquei aí como um ótimo vídeo, foi o que eu acabei de falar. O brasileiro ele é assim, você fala do negócio, ele não te dá atenção, certo? Acha que isso é besteira e tudo. Aí você pega um carrão desse e estampa na cara do sujeito, aí o queixo dele cai. Infelizmente o brasileiro é assim, ele só aprende por esse meio, tá? Mas não é que seja um meio certo, eu não acho correto. Mas também você tem que entender que é bom evitar a ostentação, não por causa de receio de um juiz poder bloquear ou penhorar. E pode, um carro desse ele pode pegar, porque está andando no Brasil. Ele pode achar que ele pode até prender a pessoa, mas não pode pegar o dinheiro dela que está em Bitcoin, entendeu? Então o que eu quero dizer para você é que tudo que se situa no Brasil pode ser apreendido, pode ser objeto de apreensão. Porém, nada que está fora do Brasil, entendeu? Mesmo que com carta rogatória, se uma coisa tiver de natureza impenhorável, como é o caso do Bitcoin, ele não vai conseguir. Por isso que a AMM você nunca vai conseguir bloquear a conta de ninguém, porque é em Bitcoin. Por isso que Bitcoin é a melhor moeda do mundo para quem está nesse negócio, entendeu? Agora, muita gente se pergunta assim, mas ele pode bloquear no Brasil? Não, não pode. Porque assim, mesmo que um juiz consiga bloquear o site da MMM pelo provedor, digamos, o provedor da Oi, da TIM, sei lá, de qualquer coisa, o que é que vai acontecer? Você usa uma rede privada que chama de VPN. Você usa o navegador Tor. Você usa o navegador Tor, entendeu? Usa o navegador tem outro aí que eu me esqueci o nome. Você usa o Zemate, entendeu? Por exemplo, simplesmente você acessa como se estivesse, você mascara a rede. Você acessa como se estivesse em outro país, você acessa normalmente isso. Um exemplo disso, o site Walmart. O site Walmart, se você botar walmart.com, você não entra nele, porque é um bloqueio no Brasil, certo? Você só consegue entrar no walmart.com.br. Mesmo que você coloque walmart.com, você só vai para walmart.com.br. Se você entrar com o mesmo navegador Google, mas com o Zemate, e escolher, por exemplo, Estados Unidos, e você colocar walmart.com, você entra no site. Por quê? Porque para a internet você está lá nos Estados Unidos. E lá é liberado. Então é um bloqueio, tá? Bloquear o site é perfeitamente possível, mas bloquear é um bloqueio somente do RUS. É um bloqueio, sei lá, é um bloqueio fraco. Porque não é um bloqueio lá no servidor, é um bloqueio no provedor. Você simplesmente despista isso acessando como se fosse de um outro país, e normalmente você acessa o escritório virtual. E mesmo que isso não fosse verdade, mesmo que isso não fosse possível, ainda assim, mesmo que fosse possível bloquear, e não é possível bloquear a MMM, todos os líderes do Brasil, toda a direção nacional, os administradores, todo mundo iriam chegar para as pessoas que fazem a MMM e querem continuar na MMM e dizer, olha, a gente está sem acesso, vamos acessar agora a plataforma da Argentina, vamos acessar da Colômbia, vamos acessar do Peru. Normalmente, sem ninguém precisar sair de casa, todo mundo do mesmo computador vai e acessa a plataforma do país com autorização da própria MMM, entendeu? Então, cara, você falou tudo certo, só que não tem juizinho, não tem promotorzinho nenhum no Brasil para bloquear a MMM, porque se tivesse, não tenha dúvida que eu não estaria nesse negócio. Porque
do pressuposto que, infelizmente, não existe justiça nesse país. Existe um projeto de justiça. Existem exceções, existem juízes honestos e até promotores honestos, mas são exceções de exceções, certo? E a gente não pode partir de pressuposto de exceções, a gente tem que partir de regra. Infelizmente, a regra é aquilo que você falou está corretíssimo, né? Eles ganham de entre 18 a 30 mil reais e eles não aceitam, não vão aceitar um vendedor de churrasquinho, como foi o caso do Pelé Reis, andando de ferro.